Todo começo de ano parece igual. A gente senta, pensa, escreve, planeja, sonhos novos, metas novas, expectativas novas. Parece que existe uma pressa silenciosa, uma cobrança para dar certo, para ir mais rápido, para não ficar para trás. Mas nem sempre o problema é a falta de planos. Às vezes é o excesso deles. E o coração vai ficando fora do lugar. Antes de acelerar os passos, Deus quer alinhar o coração. Antes de decidir o caminho, Ele quer ajustar a direção. E se antes de planejar mais um ano, você parasse para alinhar sua vida com Deus? Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Que bênção estar aqui. E é um grande desafio também falar sobre esse tema, santidade, uma vida que honra ao Senhor, uma vida que honra a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 13. Leremos do 13 em diante. Amém? Glória a Deus. Leremos. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivieis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos chamou, tornai-vos da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatado do vosso modo vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e esperança estão firmadas em Deus. Considerando, pois que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que vos foi evangelizada. Oremos. Pai, te damos graças. Obrigado, Senhor, por esta palavra lida. Eu creio, Pai, que essa é a parte mais importante.
neste momento. Que o Senhor fale aos nossos corações. Leve, Senhor Deus querido, os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Em nome de Jesus, que neste lugar nós venhamos vingar toda desobediência, quando for cumprida a nossa obediência. Que cada um aqui, Pai, possa estar ligado aos céus, ligado ao Senhor. Repreenda as distrações em nome de Jesus, Pai. E nós queremos sair daqui nesta noite, alimentados pela palavra do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos um tempo de uma supervalorização da nossa aparência. Estamos preocupados com a nossa imagem. Estamos preocupados em alcançar resultados. E nos esquecemos da essência. Nos esquecemos de viver uma vida íntegra. Nos esquecemos de que para alcançar resultado existe um processo. E nós precisamos passar por este processo em nome de Jesus. Mas como a nossa vida está cauterizada, os nossos pensamentos estão cauterizados em viver uma vida de aparências, nós começamos a colocar máscaras. Nós começamos a vestir máscaras e apresentar um discurso que parece correto. Nos apresentamos estar bem diante das pessoas e daí por diante. Só que lá no fundo, existem incoerências em nós. Nós oferecemos concessões e apresentamos fragilidades espirituais. Nós precisamos rever a nossa vida. Tem uma palavra do Salmo 119 que fala para nós que às vezes nós não percebemos a maneira que estamos. Nós desejamos viver santidade ao Senhor. Você deseja ser santo, você deseja buscar a Deus e talvez você olhe para a sua vida e você pense: está tudo certo comigo, eu fiz tudo certo, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou indo na igreja, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou fazendo tudo que está dentro do protocolo. Mas tem aqueles pontos cegos em nós que nós não percebemos. E o salmista fala: Senhor, me esclarece, me aperte de alguma maneira, para que seja revelado aquilo que está dentro do meu coração. E somente assim nós vamos realmente abrir a nossa vida. É quando nós estamos passando por apertos, quando nós vestimos uma máscara, quando nós disfarçamos que está tudo bem comigo, eu estou bem, o meu discurso é bom. Mas quando pega fogo, quando a coisa aperta, revela o verdadeiro eu. É naquele momento que nós estamos sozinhos. Ninguém está olhando para nós, ou até mesmo no nosso relacionamento familiar, conjugal. A forma que eu trato a minha esposa, a forma que a minha esposa me trata, a forma que nós tratamos os nossos filhos, fala quem nós somos. Porque diante das pessoas nós somos educados, nós sorrimos, nós nos apresentamos de uma forma bem educada e atraente. Mas lá na minha casa eu não preciso disfarçar, porque a minha esposa me conhece, os meus filhos me conhecem. E nós vivemos um tempo onde nós temos vivido de forma carnal, com muita ira, com muitas discussões, com muitas brigas, com muitas pelejas. Nós vivemos desentendimento quase que o tempo todo dentro da nossa própria casa. E a igreja começa lá dentro do seu lar. Nós queremos viver santidade. Nós queremos viver uma vida que honra a Deus. Mas eu não tenho paciência com aqueles que estão perto de mim, aqueles que estão vivendo comigo. Na primeira oportunidade, eu ofereço para eles uma mal resposta. Na primeira oportunidade que Deus me dá para exercitar a minha paciência, eu não exercito. Mas quando eu estou diante da igreja, ou eu subo no altar para pregar, eu coloco a minha máscara, e parece que está tudo bem,
mas eu estou distante do Senhor. Talvez a igreja nesse tempo está distante do Senhor. E nós precisamos tirar as nossas máscaras. Quando nós falamos sobre alinhamento, nós precisamos alinhar a nossa vida. Nós vimos aqui a primeira palavra que foi pregada falando sobre alinhar o coração à oração. E o povo idolatrou, pecou contra Deus. Eles não conseguiram esperar o tempo. Moisés estava demorando voltar, eles disseram: aquele homem morreu, ele que nos tirou da terra do Egito morreu, faça para nós ídolos, para que nós nos prostremos diante deles. Então o Senhor se irou de tal maneira, dizendo: eu não vou com esse povo é rebelde. Se eu ir com eles, eu os destruirei na primeira oportunidade. E então Moisés intercedeu pelo povo, dizendo: se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. O povo tirou seus pendentes, as suas joias, se humilhou, chorou diante do Senhor, em sinal de arrependimento. E o coração do povo começou a se alinhar à oração, porque quando Moisés entrava na tenda, a nuvem descia, e havia impacto no coração do povo. Eu vejo que é uma grande crise quando nós falamos sobre santidade na vida da igreja e especialmente na vida dos seus líderes. Porque quando falou assim, Moisés entrou na tenda, a nuvem desceu e o coração de todo o povo foi impactado. Eu perguntei para mim mesmo: o que está faltando em mim? Lá na minha igreja, em Nova Lacerda, muitas vezes eu mando um versículo bíblico no grupo da igreja. E poucas pessoas visualizam aquela mensagem. Poucas pessoas dão um feedback positivo para mim. Eu não ganho nenhum like lá, tá, pastor? E aí eu não vou me decepcionar com isso, porque eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso continuar pregando a palavra do Senhor. Um dia eu conseguirei entrar na minha tenda, no meu lugar secreto com Deus, e buscar ao Senhor de tal maneira que a nuvem vai descer. E talvez uma palavra que já foi pregada tantas vezes como esta, que todo mundo tem todo conhecimento sobre esta palavra, vai causar impacto, vai gerar transformação, e algo tão poderoso de Deus pode acontecer, que trará mudança primeiro para a igreja, trará mudança para esta cidade, por meio da igreja. As nossas regiões aí circunvizinhas sendo impactadas pelo poder da palavra do Senhor, por causa de um homem. Deus não está chamando multidões tão somente, Ele quer multidões, mas talvez Ele quer um homem que se dobra, um homem que verdadeiramente tire as máscaras. E é vergonhoso você tirar os seus pendentes, você se humilhar, você deixar o seu orgulho, você deixar a sua autossuficiência e ser totalmente dependente do Senhor. Nós temos sempre um plano B. Se isso aqui não dá certo, isso ali vai dar. Nós não conseguimos, talvez, descansar o coração e esperar 100% no Senhor, descansar o coração nele, esperando nele, sem querer dar o seu jeito, sem querer fazer do teu jeito, porque isso está nos ferindo, nos fazendo viver uma vida de incoerências. Nós estamos trazendo concessões para a nossa vida, e a vida espiritual da igreja está fragilizada. Quem sou eu, quem é você? Quando reflete a imagem na frente do espelho. Eu sou de verdade. Você é de verdade? Quem é você? Nós precisamos rever os nossos conceitos. Pedro está pregando para uma igreja perseguida. E ele fala para a igreja: não se acomode. Não aceite os padrões do mundo. É tempo de viver santidade.
É tempo de viver renúncias na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Só que hoje, a grande armadilha para nós não é a perseguição, é a liberdade que nós temos. Você tem liberdade para adorar ao Senhor. Todos os cristãos que estão aqui, com certeza, carregam uma Bíblia debaixo do braço, portam uma Bíblia consigo. E há uma diferença muito grande em carregar a Bíblia e ler a Bíblia, estudar a palavra, meditar, se alimentar da palavra do Senhor todos os dias da sua vida. É um desafio para nós, e eu tenho meditado num versículo há muito tempo, talvez todas as vezes que eu pregar, eu vou falar a mesma coisa e você vai ouvir a mesma coisa. Mateus capítulo 6, o verso de número 33, que fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas o Senhor acrescenta. Prioridade para Deus. Mas o que vem a seguir é o que diz a palavra, eu vou falar do meu jeito. Viva um dia de cada vez, porque basta cada dia o seu mal. Importa vencer hoje, importa vencer agora. E nós vamos, como igreja, nesse momento, praticar a presença de Deus aqui e agora. Porque você não tem mais poder naquilo que passou. Lá pela manhã, talvez você tenha vivido um conflito na sua vida, ou tenha vivido um dia cheio de alegria, de realizações e de conquistas. Independente do que aconteceu no seu dia hoje, você não vai voltar para mudar essa história. Mas esse agora que você está vivendo na igreja, vai fazer toda a diferença na sua vida, se você aceitar a palavra do Senhor, e decidir viver essa palavra com todo o teu ser, guardando a palavra. Salmo 119, 11 fala para nós: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O grande segredo para sermos uma igreja que vive essa vida de santidade, que está abandonando as máscaras, que está se expondo, é guardar a palavra no coração. O versículo de número 23 dessa palavra fala que fomos regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Prosseguindo aqui, irmãos, eu quero dizer para vocês que santidade não tem como base a cultura, porque os tempos são diferentes. Os tempos mudam. No passado era de uma maneira, hoje é de outra. A cultura mudou, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. As tradições, a moral humana, isso não é santidade. Santidade é o caráter de Cristo formado em nós. E nós precisamos carregar isso na nossa vida por todos os dias, enquanto nós caminharmos aqui na face da terra. Santidade, porque somos filhos da obediência. Esse é o ponto mais importante que eu acredito para todo cristão, ser um filho obediente. Porque obediência é difícil, nós temos dificuldades porque há uma rebeldia em nós. Muitos filhos não conseguem obedecer os pais. Isso se torna também um reflexo no seu relacionamento com Deus, porque você não consegue obedecer a Deus. Mas a palavra está dizendo no verso número 3, como filhos da obediência. Somos filhos da obediência. Então não devemos permitir ser moldados pelas paixões do mundo. Romanos capítulo 12, os irmãos conhecem a palavra que fala: não vos conformeis com este mundo, mas tende os vossos pensamentos transformados pelo poder da palavra, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso, disso que precisamos. E quando nós falamos sobre ter esse caráter de Cristo formado em nós, automaticamente, irmãos, isso não é fácil, isso não é brincadeira, é algo que vem do céu, que vem de Deus para nós. Não é porque eu disse, eu quero, a partir de agora eu vou formar meu caráter em Cristo. Não,
vem de Deus para nós. Como um presente, nós aceitamos esse presente. É por isso que todo cristão precisa ter experiência com Deus. Porque quando você tem experiência com Deus, você tem a sua identidade restaurada no Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Mateus capítulo de número 3, acredito que o verso de número 17, por ali, vai falar para nós assim, que Jesus foi caminhando para o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Então quando João olha para ele e fala, olha, eu não vou te batizar, sou eu que careço ser batizado por ti. Ele fala, convém que seja assim para que se cumpra toda a lei. Então, Jesus desce as águas do batismo e ali acontece algo sobrenatural, porque os céus se abrem, o Espírito de Deus se apresenta em forma corpórea de uma pomba, e ouve-se uma voz dizendo, este é o meu filho, e eu tenho prazer nele. Você já ouviu a voz de Deus dizendo para você, você é o meu filho, e eu estou tendo prazer em você. Você já ouviu o papai dizendo para você que você é filho, que ele tem prazer em você? Isso vai formar a tua identidade e o teu caráter em Cristo. Isso vai falar sobre novo nascimento, porque a carne não pode ver a glória de Deus. Aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário nascer de novo, irmãos. Não é voltar no ventre da tua mãe, nascer um bebezinho birrento, chorão, não. Nascer de novo é trazer um marco para a sua vida. 2 Coríntios 5,17 vai falar para nós que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passou e eis que tudo novo se fez. A novidade de vida para nós e oportunidade para buscar santidade no Senhor. Tudo novo está se fazendo agora, para mim e para você. Essa é a nossa oportunidade. E eu quero deixar claro para você, que essa jornada cristã, não é regada de benefícios e favores dos céus para você, porque você é o Filho de Deus. Você tem a sua identidade firmada nele. Mas quando Jesus ouve isso, a Bíblia vai falar para nós, Mateus capítulo 4, que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Deserto não é lugar de banquetes. Deserto é lugar de provações. É ali que você e eu seremos testados, para ver se realmente eu ouvi o papai me chamando, me registrando como filho, ou se eu vou ceder na primeira oportunidade. Aí vem as tentações, aí vem o tentador, porque Jesus após 40 dias, ele sentiu fome, e apresenta-se o tentador para ele dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus. É quando nós começamos a abrir concessões para o inimigo, mediante a necessidade física que eu tenho. Todas as pessoas passam por tentações. Todos os cristãos são tentados, e o inimigo ele não descansa, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. No qual vocês, igreja do Senhor, devem resistir firmes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O tentador se aproximou, e ele sempre vai trazer essa questão. Você está sentindo isso? Será que realmente você é filho? Esse negócio aí que você faz sempre, você está caindo sempre na mesma situação. Será que você realmente é filho? Ele começa a plantar uma confusão, uma dúvida no nosso coração.
Talvez você vai olhar na frente do espelho, você vai se ver. Talvez você vai perceber que você realmente precisa de Deus. Que tem coisas e necessidades que há no seu corpo que não glorifique, não está glorificando a Deus. E o inimigo está apresentando para você, porque é uma necessidade sua. Mas o Senhor também te dá autoridade, um caminho para vencer todas as tentações. Porque o Senhor Jesus respondeu para ele, ó, se tu és o Filho de Deus, primeiro, você não precisa provar nada para o inimigo da tua alma, mas você precisa gerar um testemunho. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E por 3 vezes ele tentou o Filho de Deus. Primeiro, testando a sua convicção, a sua identidade, a paternidade de Cristo. Ele tentou plantar dúvidas ali. E você acha que o diabo, o nosso adversário, ele mudou de estratégia? Não. Ele continua fazendo a mesma coisa, plantando dúvidas em nossos corações, para nos roubar a essência, para nos roubar a nossa integridade, para nos roubar ter que passar pelo processo. Não quero não. Não, isso daí vai me gerar um sofrimento, isso daí vai me gerar um problema. Então não vou fazer isso. Mas o caminho é esse. O caminho que Cristo está nos dando é esse. Então eu vou passar por ele. E nesse caminho envolve um deserto, eu vou passar por ele. Mas eu não vou passar por ele chorando, resmungando, questionando, brigando com Deus. Por que, Senhor? O Senhor está fazendo isso comigo? Parece que o Senhor não me ama. Parece que o Senhor não é achegado a mim. O Senhor está me fazendo sofrer. E daí por diante. Mas nós precisamos ser corajosos, irmãos. Você vai passar por coisas na sua vida que só você vai passar. E você não precisa ficar falando assim, cadê o meu amigo? Que dizia que era meu amigo e agora não está aqui para me dar a mão, para me abraçar, para me consolar, para dizer que está comigo. Eu me sinto sozinho, eu me sinto abandonado. Para com isso, seja corajoso. Se Deus colocar um amigo do teu lado para te ajudar, seja grato. Mas se não tiver ninguém no seu dia mal, olhe para o Senhor, porque Ele é a solução para todos os nossos problemas. É Ele quem vai trazer o consolo, é Ele quem vai nos servir na nossa necessidade. Jesus foi tentado na fome, Jesus foi tentado na aparência, porque o inimigo falou assim, ó, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele pega e fala assim, olha, também está escrito, que se você pular daqui, do lugar mais alto do templo, você dará ordem aos teus anjos que vão te segurar com as mãos e você não se ferirá. A aparência, desejo de provar para as pessoas que você é alguma coisa. Olha, eu estou no auge, eu posso até saltar daqui que eu nem vou ser ferido. Isso é coisa do inimigo, que vem plantando no nosso coração e nos adoecendo, nos fazendo comparar uns com os outros, achando que um é melhor do que o outro, que um fala melhor do que o outro, que um prega melhor do que o outro. E daí por diante, no trabalho, e há sempre uma competição entre nós, que está roubando a nossa essência, está roubando a nossa integridade, está nos fazendo querer abortar o processo, e alcançar o resultado auge, sem estar preparado para isso. E eu quero dizer que o Senhor, Ele tem bênçãos para nos dar, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Nós temos a bênção do Senhor, e Ele quer nos tratar para que não sejamos como meninos mimados, birrentos, mas que venhamos levantar a cabeça, passar pelo que tiver que passar, e ser aprovado pelo Senhor, vivendo em santidade,
não dando esse gosto ao inimigo de ceder à tentação do diabo contra a sua vida. Agora, nós podemos falar sobre algumas coisas que está tentando o povo de Deus, mas eu acredito que a primeira coisa que tenta o povo de Deus é a língua. Porque o povo de Deus aqui, na igreja pelo menos, ninguém fala mal de ninguém. Graças a Deus, aleluia. Você nos seus relacionamentos entre os seus amigos, é um relacionamento santo. A mesa que você assenta é a mesa que glorifica ao Senhor. Não é verdade? Porque lá vocês adoram a Deus. Se você se assenta na mesa, na tua casa, e fala mal de alguém da tua igreja, você está sendo um péssimo cristão, um mau exemplo. Você não está vivendo santidade, mas você está aceitando a sugestão do inimigo para você. Isso está destruindo e gerando em nós fragilidade espiritual. Nós não podemos aceitar mais esse tipo de coisa. Como disse um pastor aqui, eu acredito que foi o pastor Leandro, é 8 ou 80. Ou nós somos cristãos e vamos renunciar à língua felina, que é como aquela faísca de fogo que está incendiando. E de repente a gente olha para a igreja e nós desejamos viver esse avivamento, mas nós não estamos alcançando. Tem algo que nos amarra, tem algo que nos impede. Nós queremos ver um novo nascimento, o cristão nascido de novo, cheio de fome, cheio de desejos pela presença do Senhor. Mas cada dia mais isso está escasso entre nós. Eu digo em Nova Lacerda, talvez não em Pontes e Lacerda. Mas é necessário, eu sinto essa carência e esse desejo de ver pessoas rendidas a Cristo. Pessoas que verdadeiramente nasceu de novo, que não vai ficar choramingando por aí, quando for exortada, quando for corrigida, que vai entender, que vai reconhecer o próprio erro e dizer: é verdade, pastor, isso aí que o senhor está falando, viu? O senhor está impactando a minha vida, tendo coragem de me confrontar desta maneira, e eu preciso disso, eu preciso desse confronto. Eu preciso ser corrigido todos os dias da minha vida, para que eu possa viver em santidade, por causa da misericórdia de Deus sobre mim, para que eu não me perca naquele dia. Quando o cristão, ele nasce de novo, ele recebe santificação da parte de Deus. Ele não fez nada para receber, se chama santificação inicial. Ele não fez nada para merecer, nós não merecemos coisa alguma, mas o Senhor fez isso por nós. Então permita que o Espírito de Deus toque os teus lábios, santifique a tua língua, santifique os teus olhos, santifique os teus ouvidos, para que você seja de verdade. Quando nós falamos sobre santidade, nós falamos sobre sinceridade, e muitas vezes isso também não quer dizer que seremos perfeitos, mas pelo menos não vamos omitir os nossos erros e os nossos defeitos. Vamos tirar os pendentes, vamos abrir o coração e alinhar com Deus em oração, alinhando também os nossos pensamentos na palavra do Senhor que nos gerou, está nos gerando novamente por meio da palavra. E eu estava numa dificuldade há muito tempo de cristão, pensando, como que é esse negócio de nascer de novo? E muitas vezes até com dúvida, será que eu nasci de novo? Eu estou muito pecador, estou fazendo um monte de coisa errada, eu estou com dúvida se nasci de novo. E lendo esta palavra, já há algum tempo eu venho pensando, eu preciso ser gerado na palavra, porque a palavra é o próprio Cristo, é uma palavra viva, como diz aqui, não é uma semente corruptível, mas incorruptível. É a palavra viva, é o próprio Cristo. Agora, quando eu estou portando a minha Bíblia, mas eu não tenho conhecimento sobre a Bíblia, e eu estava vendo um estudo científico, que quando você lê, e nós estamos entrando numa geração de pessoas analfabetas, que não sabem mais ler,
E quando você lê a Bíblia ou ler qualquer livro, e imediatamente você quer dar uma recompensa para você. Eu li a Bíblia, eu orei, fiz o meu devocional. Agora eu vou ver aqui um pouco meu celular, minhas redes sociais. O seu cérebro fala para você que aquilo que você fez anteriormente não tem valor algum. E que você não precisa guardar aquilo no seu coração, na sua mente. E aí nós vamos nos tornando infrutíferos, vazios da palavra do Senhor, vazios de Deus. Nós não conseguimos manter uma constância. Nós não conseguimos permanecer focados na nossa vida cristã. Isso é prejudicial para a nossa vida. Então, quando você ler a sua Bíblia, meditar na sua palavra, no seu devocional, não vá para o seu celular, não vai responder mensagem alguma. Dá um tempo para a sua vida. Vai refletir, vai remoer aquela palavra. Quando chegar lá por volta do 12:00, você pergunta para você mesmo: o que eu li? Qual foi a minha meditação hoje? Para ver se você se lembra. Se você não se lembrar, significa que você precisa refazer a tarefa de casa. Até chegar o momento em que você vai ler pela manhã, você vai se lembrar pelo meio-dia, e até quando você for dormir, essa palavra não vai ter saído dos teus pensamentos e do teu coração. Essa palavra moldando os nossos relacionamentos quando nós nos assentamos na mesa com os nossos irmãos e os nossos amigos, para glorificar e exaltar e trazer um ambiente sagrado, um altar de adoração dentro da nossa casa. Precisamos fugir da hipocrisia, da mentira, tirar essas máscaras e viver verdadeiramente, ser um cristão verdadeiro, sincero. Não é ser sem educação, é ser sincero, ser verdadeiro, é ser honesto com você, com seus amigos, com seus irmãos, com a sua igreja, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Isso fala muito sobre o nosso procedimento, um procedimento sincero, com temor reverente em toda a nossa jornada. Quando nós falamos sobre isso, falamos sobre essa santificação processual, que as escolhas que nós fazemos todos os dias da nossa vida, nós fomos resgatados do nosso modo vazio e sem sentido. Agora eu pergunto para você, qual é o sentido que faz a sua vida? Qual é o sentido você pegar uma Bíblia e ler? Qual foi o sentido de você ter saído da tua casa hoje e vindo para a igreja, estar aqui assentado? Qual é o significado disso para você? Você fez isso de todo o coração? Você está aqui de todo o coração? Ou você só está cumprindo um ritual? Você fez isso porque o seu amigo te chamou, porque o teu pai mandou, porque você acha que é uma obrigação ir para a igreja, entre outras coisas. Mas não é de todo o teu coração. Quando é de todo o nosso coração, é diferente. A alegria, a prazer, a satisfação, a mudança verdadeira, essa transformação se torna visível diante dos olhos de todas as pessoas. O Senhor Jesus, Ele nos resgatou, e resgatar significa livrar alguém da escravidão, mediante pagamento alto, uma fiança altíssima, o preço que Cristo pagou por nós, preço de sangue. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, dentro deste processo de santificação na nossa vida, é que Deus é grandioso em amor. É verdade? Amém. Ele é poderoso, mas também o nosso Deus, Ele é severo, Ele é intransigente quanto tudo aquilo que é saudável, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é correto, é o que o Senhor deseja que vivamos todos os dias. Essa jornada que estamos aqui é para sermos aprovados por Deus. Eu preciso ser aprovado por Deus, porque por mais que eu estou na igreja, isso acontece muito,
E o diabo trabalha na vida das pessoas da seguinte forma: você está indo na igreja para quê? Como dito anteriormente, para meditação. Qual é o significado de tudo isso aqui para mim ou para você? Qual é o sentido que isso está fazendo? Qual é a mudança? Qual é a transformação? O que você está experimentando de bom em estar na igreja, em estar servindo, em estar renunciando? E essa divisão no coração entre as paixões do mundo e o desejo da santidade, de viver na presença do Senhor. E muitas vezes essa balança, ela começa a pesar mais para as paixões do mundo. As nossas inclinações talvez sejam mais voltadas aos prazeres da nossa carne. E nós vamos nos perdendo e de repente sentimos vontade de desistir. Mas quando você olha para a sua própria vida e você pensa, não existe outro caminho, não existe outro meio, eu vou para a igreja, eu vou servir ao Senhor, eu vou aprender da palavra, eu vou praticar a palavra, eu vou viver uma vida praticando a presença de Deus. Por mais que seja difícil, por mais que muitas vezes eu tenha caído, eu tenha cometido erros, talvez até mesmo consciente, mas eu não vou desistir de continuar buscando ao Senhor, porque eu estou dentro de um processo. Filipenses 1, capítulo 6 fala para nós que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar, terminar. O Senhor está trabalhando no nosso coração e ainda não é o fim para nós, não é o fim para você. E a palavra que nós pregamos é que Deus nos dê vida e oportunidades para fazer a diferença. Quem aqui hoje que pertence a esta igreja, ou é visitante nesta igreja, ou você que é de Pontes, você que é de Conquista do Oeste, Nova Lacerda, ou Vila Bela da Santíssima Trindade, já teve uma experiência sobrenatural com Deus, de você falar assim, eu experimentei o sobrenatural do Criador. Eu recebi esse chamado e desde então, eu estou dentro deste processo de santificação. Você já ouviu Deus te chamando? Deus dizendo que você é filho? A sua identidade é firmada nele. Você está dentro do processo da santificação, pensando, aquele que começou a boa obra em mim, ele é fiel para cumprir. Em nome de Jesus, estejamos alertas em toda a jornada, sejamos sinceros. Vamos com isso eliminar da nossa vida essa incoerência de viver uma vida de aparências, quando o que importa é o que vem de dentro do coração, essa transformação. Se as pessoas dizem que eu sou feio ou bonito, não tem problema nenhum, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não vou entrar em crise por causa da opinião dos outros, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E eu permanecerei, independente das minhas fraquezas, porque eu as conheço. As tentações pelas quais eu passo, eu sei que estou passando por elas. Mas existe algo chamado âncora da alma. Aquilo que me sustenta, aquilo que me mantém, que é a palavra do Senhor. Que independentemente dos ventos, das tribulações, das dificuldades, o que nos sustenta é a palavra de Deus, amém? E para terminar, irmãos, todos nós somos como a erva do campo, então vai chegar um fim. Nós estamos aqui hoje, todos talvez seja como essa flor da relva, gloriosa, no auge da sua vida, das suas realizações, mas ela vai murchar um dia e vai cair. Isso não é para nossa decepção, mas é o tempo final, a santificação final, porque aí vai chegar aquela hora em que a palavra do Senhor fala para nós, 1 Coríntios 15, 51, eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados,
no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque ao som da última trombeta, quando ela soar, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e seremos também transformados. Toda essa corrupção, o nosso coração será tomada pela perfeição, pela incorrupção. Seremos transformados. O aguilhão da morte, o pecado, será tragado na vitória. Por isso devemos permanecer firmes por todos os dias da nossa vida. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Eu quero te convidar a se colocar de pé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar olhando para o Senhor. A Bíblia fala para nós: sede santos, porque eu sou santo. A essência de Deus é a santidade. A Bíblia vai falar para nós que sem santidade ninguém verá o Senhor. Que nós devemos tomar o cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando nos impeça ou impeça alguém da graça de Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero hoje que você olhe para dentro do teu coração. Se você tem sido alguém verdadeiramente santo, se você verdadeiramente está vivendo a sua vida separada para Deus, você pode estar passando por tentações. Tiago, capítulo 4, verso 17, fala para nós. Tiago 4, verso 7. Obedeça a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. É tempo de resistência na batalha. É tempo de fortalecimento. As máscaras, a nossa imagem, o nosso estereótipo, não tem poder para nos sustentar de pé. Quando você entra na tua casa, ou naquele teu dia mau, você desmonta. Porque viver de aparência é muito ruim, é uma cobrança muito grande. Nós queremos falar muito bem, nós queremos nos apresentar de uma forma tão agradável. Há uma competição, uma batalha entre nós, entre o povo de Deus, entre os que estão lá fora. Isso tem gerado sofrimento. Então o Senhor nos convida a tirar os pendentes, a tirar o orgulho, tirar a soberba, renunciar o desejo, a falta de amor, a falta de afeto para com os irmãos, para que a mesa lá na minha casa se torne um altar de adoração ao Senhor, um ambiente que gera cura, um ambiente que gera restauração. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, derrama a graça do Senhor sobre nós, sobre a igreja do Senhor. Firme a identidade dos teus servos, que todos que podem ouvir esta palavra possam ouvir do Senhor, que és filho amado, no qual o Senhor tem encontrado prazer. Que nós venhamos estar firmados diante das tentações, das provocações, que a nossa essência seja o bom perfume de Cristo. Nos ajude a passar pelo processo de cabeça erguida, sendo aprovados para a glória do teu nome. Senhor, visite a tua igreja, nos alinhe o coração da liderança, para que a nuvem da glória desça sobre nós. Isso não é por força, não é por violência, mas acontece. Que o coração do povo seja impactado a olhar para a liderança desta igreja, a olhar para as lideranças, ó Deus querido, das nossas igrejas, Pai. Que venhamos receber cura, restauração, restituição para a glória do teu nome, ó Pai.
para viver esta vida de santidade, essa vida que agrada ao Senhor, essa vida que honra ao Senhor. Obrigado, meu Deus querido, por este momento, por esta oportunidade. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.